Fala galera, antes de começar o vídeo, hoje eu tenho uma novidade muito legal para vocês. Acabamos de criar um servidor no Discord para o canal. Lá vocês vão poder participar das discussões sobre animes, ser notificados assim que sair um vídeo novo, votar em enquetes, dar sugestões e até trocar uma ideia com a gente. E tem mais, as 100 primeiras pessoas que entrarem vão ganhar um cargo especial no servidor. Então não perde tempo, o link está no comentário fixado, espero vocês lá. Então bora pro vídeo. O mangá começa com a tela escura e o protagonista está perguntando o que aconteceu e onde ele está. O homem está curtindo algo, sem nenhuma roupa em seu corpo. Nisso ele abriu os olhos após ouvir um som. Ele pensou que fosse o seu pai, mas era um painel azul comum. O painel o cumprimentou e já sabia seu nome e todos os seus segredos da vida passada. Anthony ficou impressionado com o comportamento educado do painel, pois ele não havia conhecido ninguém tão gentil em sua vida anterior. Mas a próxima mensagem o traumatizou. Ele deveria ter esperado por isso. Ele ainda estava confuso sobre onde estava, já que se lembrava de estar lendo um livro para encontrar uma maneira de se tornar um macho sigma. Ele então se assustou e pensou que deveria estar no céu agora. O cara está muito certo sobre suas boas ações. Ele pensa que se isso é o céu, onde está a piscina e o buffet? E por que não há celebração por sua chegada? O sistema diz para ele se acalmar, pois logo ele renasceria em um novo mundo. Anthony reconheceu aquela voz profunda e áspera, sendo de um velho de barba branca. O sistema diz que ele renascerá no mundo de Pangera. Agora seu destino depende completamente da sua sorte. Anthony ficou animado, pensando que sua nova vida seria cheia de aventuras, perigos e oportunidades de aprender magia, além de encontrar criaturas fantásticas. Então o sistema mostrou seu status, sua força, resistência, HP e astúcia. Ele pensou que era semelhante a se tornar o protagonista de seus jogos favoritos. Então ele notou suas habilidades estranhas. Ele não tem poder mágico, então não pode se tornar um mago. Ele só tem a força de mordida e tiro de ácido, que são úteis apenas para coletar comida. Na verdade, ele vai se tornar uma formiga operária. Anthony ficou pasmo ao dizer algo e começou a se lembrar se havia feito alguma maldade para enfrentar essa maldição. Mas isso não era possível, pois ele era solteiro, sem sequer um amigo com quem compartilhar sua dor. Ele não entendia a razão para essa má sorte. O sistema diz para ele seguir em frente e começar sua nova jornada, mas ele se recusa a se tornar uma formiga. Então o processo de inicialização da alma começa à força, já que a contagem regressiva havia terminado. O sistema completou o processo de transferência da alma. Ele começou a sentir seu corpo. Ele sente viscosidade e aperto de todos os lados. Ele não queria acreditar, mas realmente havia renascido como uma formiga. Então ele começa a verificar as partes de seu corpo. Primeiro, todas as 6 pernas estavam em suas respectivas posições, depois suas 2 antenas. Então ele começa a operar esse novo corpo, de um dono de formiga de estimação para uma formiga em si. Ele teve uma degradação em sua vida. Além disso, ele está dentro de um lugar escuro. Tudo está completamente escuro e sua visão está turva. Então ele começa a se mover em direção à luz. Ele percebeu que ainda era capaz de distinguir as cores. Como já estava ali, ele decide usar seu corpo ao máximo. Ele se sente estranho, mas consegue sentir as correntes de ar. Ele conseguiu mapear sua casa, mas não sentiu nenhum feromônio. Então ele pensa em seus irmãos, pois não quer permanecer muito tempo nessa vida também. Após um momento, ele finalmente captou o cheiro e rapidamente correu para encontrar seus companheiros, pensando que nada de ruim podia acontecer se ele conseguisse se reunir com eles. Ele diz otimista que está pronto para ajudá-los em qualquer tarefa e assisti-los pela glória da colônia. Mas ele se assustou. Ao descobrir a situação real, seus companheiros estavam sendo espancados por um réptil musculoso viciado em academia. De medo, ele gritou. O lagarto sorriu e devolveu as formigas. Ele estava ali apenas para cumprir sua ingestão de proteínas, mas Anthony não queria aceitar isso. Ele apenas rezou para que esse homem musculoso não o matasse. Ele começou a pensar no que uma única formiga como ele poderia fazer. Então ele se lembrou de que havia uma coisa que ele podia fazer: correr com todas as suas forças. Ele corre queimando seus sapatos, depois perde o controle e bate a cabeça no chão. Apesar de ter conseguido escapar daquele monstro, no entanto, não é impossível que outro apareça para um rápido lanche. Então ele tem uma ideia e começa a usar sua habilidade de escavação, mas faz isso diariamente, como as formigas usam suas mandíbulas para cavar. Como ele não tem mandíbulas, ele usa o rosto e começa a cavar. Surpreendentemente, ele conseguiu cavar 7 polegadas e, ao entrar no lugar perfeito, fechou a entrada. Finalmente conseguiu respirar um pouco. Ele só esperava que a fera gigante não o encontrasse. Ele não entende como chegou ali. Novas formigas geralmente nascem dentro de uma colônia, cercadas por um exército de guardas, e julgando por sua pobre companheira formiga lá fora, ele não era o único a ter sido jogado em uma situação desesperadora. Ele entende que isso é uma invasão. Ele se lembra de que o sistema mencionou algo sobre pontos de habilidade e biomassa, então ele checa esse longo manual. Ignorando o conteúdo, ele segue em frente. Ele entende que tem pontos de habilidade e biomassa para gastar. Se isso for uma situação semelhante a um jogo, ele deveria ser capaz de abrir algum tipo de menu. Então ele tentou algumas posturas para descobrir, mas não funcionou. Isso o deixou mais nervoso, mas ele ainda estava motivado e
pronto para dar o seu melhor. Ele tentou várias vezes, com vários tipos de gestos, e finalmente a sorte o atinge e a barra de status se abre. Ele acha isso realmente interessante, embora ele não saiba se esses números são altos ou baixos. Pelo menos agora ele pode ver seu status. Seus olhos primeiro notam a aderência, e ele pensa que isso pode ser uma habilidade simples de segurar. Ao clicar na tela por um segundo, os detalhes aparecem. Pegada é a habilidade de segurar algo. Com isso, ele será capaz de andar nas paredes. Só de ler os detalhes da habilidade, sua empolgação vai às alturas. E ele começa a abençoar o velho que está gerenciando o sistema. Embora ele não saiba se realmente é o mesmo velho ou não, deixando isso de lado, ele elogia o sistema por conceder-lhe todas essas habilidades únicas e começa a testar suas habilidades uma por uma. Ele sabe que há muitas espécies de formigas na Terra que são capazes de disparar ácido fórmico de suas traseiras. Ele também se considera de uma espécie monstruosa semelhante, e se conseguir dominar essa habilidade, talvez consiga vencer aquele réptil, desviando de seus ataques, mas ele ainda não tem certeza disso, já que morder, rastejar, cavar e disparar ácido não são as melhores ferramentas. A coisa mais importante que ele está perdendo é a informação, como onde ele está e que tipo de criaturas vivem neste lugar, além de formigas e répteis. Como ele não tem a habilidade de falar, ele não tem outra escolha senão coletar informações por conta própria. Mas ele está assustado, pois não sabe quantas criaturas horríveis desconhecidas estão esperando por ele lá fora. Só esse pensamento o traumatiza. Então ele se acalma, porque entrar em pânico não ajuda em nada. A única coisa que ele tem que fazer como uma criatura selvagem é sobreviver. Ele já descobriu suas habilidades básicas. Agora ele só precisa gastar seus pontos de habilidade nelas, mas ele não sabe como. Assim que pensa nisso, uma notificação aparece, perguntando se ele gostaria de gastar seus pontos de habilidade. Por causa desse comportamento positivo, ele se apaixona loucamente pelo sistema. Ele só tem um ponto de habilidade e biomassa. O sistema pergunta se ele quer desbloquear uma nova habilidade ou melhorar uma antiga, e a biomassa pode ser gasta na evolução do seu corpo. Há muitas habilidades disponíveis para compra, o que torna difícil escolher uma. Então ele verifica a atualização de biomassa. Após pensar por um momento, ele finalmente faz sua escolha, usando seu ponto de habilidade. Ele compra a habilidade de furtividade, enquanto usa sua biomassa em seus olhos. O sistema confirmou seu pedido com uma verificação em 2 etapas. Então uma chama se acendeu em seus olhos. Seus olhos começaram a queimar. Ele rolou e gritou de dor, mas ele não considerou essa dor como um mau negócio, pois melhorar a visão de alguém leva uma eternidade para alcançar o mesmo resultado. Agora que ele adquiriu contramedidas, ele continuou sua exploração. Tudo estava limpo ao seu redor, não havia traços de poeira ou embalagens na estrada. Então ele chegou a 2 caminhos, onde indo da direita, a besta havia devorado seus companheiros. Então ele não iria por ali. Ele escolheu a caverna à esquerda. Ele começou a engatinhar e a aproveitar a jornada de rastreamento. Ele rastejou e escalou e se acostumou completamente com seu novo corpo. Com seus novos olhos, ele conseguia enxergar um pouco melhor, e não entendia o que era essa luz azul parecida com veias torcidas. Ele também conseguia ver o que estava acontecendo em seu corpo. Com o tempo, o exoesqueleto branco e macio de uma formiga recém-nascida endurece. Quando ele sai do buraco, uma luz ofuscante dificultava sua visão. Havia uma corrente de água subterrânea ali, e para essa pequena formiga, isso era gigantesco. Mas, novamente, ele ficou assustado ao notar os monstros próximos. Como ele era a criatura mais fraca ali, sem sua habilidade de furtividade, não demoraria muito para ele morrer. Quanto à visão, ele ter uma visão ruim era uma verdadeira dor de estômago. Como ele estava acostumado à visão humana, isso era muito desconfortável para ele. Então ele modificou sua visão. Quanto à razão de escolher a habilidade de furtividade, como as formigas são uma espécie que trabalha em grupo, é impossível para elas se esconderem em situações de perigo. Então ele escolheu a furtividade para salvar sua pele nessas situações. Depois de um momento, sua pele ficou completamente vermelha. Então ele captou uma frequência alta e horrível. Então decidiu dar uma olhada mais de perto. Usando sua aderência, ele alcançou o teto e começou a procurar a fonte, mas ele mal conseguia notar algo por causa dessas linhas azuis. Então ele notou as gotas que batiam na superfície da água e pensou se isso era o que ele ouviu. Mas era algo diferente, então ele começou a se concentrar profundamente e logo captou os ruídos dos monstros próximos. Ele pensou em como podia ser tão bobo. Claro que eram esses monstros que estavam fazendo aqueles barulhos. Parecia que o lobo o havia notado. Então rapidamente ele se moveu para trás de uma rocha e se escondeu. Ele não entendia por que esse lobo estava se alimentando de insetos. Nosso protagonista sobreviveu por pouco, então ele decidiu testar sua nova habilidade e ativou o seu modo furtivo. Seu corpo ficou transparente, agora ele podia fazer qualquer travessura, mas primeiro ele decidiu observar em paz. Ele já tinha uma boa visão daquele lobo desagradável. Em seguida ele notou a besta lagarto. Esse era seu pior inimigo, e se perguntou o que dizer dele então. Ele o nomeou destruidor de lares e roubador de bebês, mas só então ele notou algo muito estranho. Por que essas bestas não estavam atacando umas às outras? Ele se perguntou
perguntou se tinha perdido a grande reunião de paz entre os monstros. Bem, ele não obteria respostas ficando parado, então ele tentou se aproximar um pouco, mas ele ansiosamente se moveu a uma velocidade de caracol e finalmente alcançou o chão depois de muitos minutos. Então ele se percebeu que até formigas suam, e sua habilidade de furtividade também subiu para o nível 2, pois ele havia percorrido uma distância significativa. Sua suspeita estava certa, as habilidades podem ser treinadas ao usá-las. Agora ele conseguiu obter informações sobre o inimigo enquanto treinava sua habilidade de furtividade. Era matar 2 coelhos com uma cajadada só, mas se fosse visto, ele estaria morto. Ele se aproximou o suficiente do seu primeiro grupo de monstros e começou a sua pesquisa. Essa coisa tinha o formato de um monte e parecia estar sempre furiosa, o que eliminava o som ao redor. Anthony vomitou ao ver aquilo. Ele não entendia por que aqueles monstros pareciam lixo, mas o último monstro não era tão ruim. A coisa mais perigosa sobre esse monstro eram seus espinhos. Anthony sabia que cada uma dessas criaturas terríveis era uma possível colheita de biomassa, e elas não eram nada além de XP adicional para ele. Mas primeiro ele foi fazer alguns preparativos. Nas próximas horas ele permaneceu diligentemente sobre a piscina, mudando constantemente de posição para se manter escondido. Ele observou o jeito como aquelas criaturas se moviam, e também, não com tantos detalhes, para onde iam quando saíam. Em sua primeira hora de observação, ele notou que a centopeia e a besta croca se dirigiam para o mesmo ponto. Nas horas seguintes, o lobo e a besta lagarto foram para um pequeno túnel no extremo sul. E por último, o lagarto espinhoso rastejou até uma parede e desapareceu. Como é o outro morador da parede, ele o considera como seu meio-irmão. Então sua habilidade de furtividade também subiu para o nível 3. Em seguida ele voltou para sua base, mesmo querendo descansar um pouco. Mas ainda assim, ele foi para mais trabalho e ativou seu modo de escavação. Primeiro ele queria criar um pouco mais de espaço para respirar. Ele cavou o buraco e depois o bloqueou para protegê-lo de intruso. Ele continuou fazendo as mesmas coisas, e logo sua habilidade de escavação alcançou o nível 2. Após completar seu trabalho, finalmente conseguiu respirar um pouco. Logo ele começou a se sentir negligenciado. Seu estômago começou a roncar, pois ele ficou com fome. Então ele decidiu que, depois de um descanso, iria caçar sua primeira presa, e ele já havia decidido seu alvo. Depois de alguns momentos, ele voltou para a caverna e estava extremamente faminto. Seu estômago vazio continuava fazendo barulho. Todas as coisas deliciosas que ele costumava comer em sua vida anterior vinham à sua mente. Ele logo voltou a si. A última coisa que ele viu foi aquele lagarto de parede, mas ele o imaginou como um pedaço suculento de carne. Enquanto as centopeias pareciam mais um emaranhado de macarrão, ele precisava resolver aquele problema antes que, inconscientemente, mastigar alguma besta aleatória e acabar sendo morto por elas. Ele passou muito tempo de preparação para o próximo movimento, mas seu estômago estava atrapalhando agora. Ele estudou por 2 dias inteiros, cada aspecto dessa caverna em detalhes. Ele passou tanto tempo pendurado de cabeça para baixo que quase caiu na água. Esta é a piscina na qual ele não gostaria de nadar, mas graças a todos os seus esforços e dedicação, sua furtividade chegou ao nível 4 e sua habilidade de escavação ao nível 3. E com um sorriso malicioso, ele estava pronto agora, mas ele precisava conquistar sua primeira presa o mais rápido possível. Suas antenas localizaram um alvo, ele até conseguia sentir o cheiro, então ele preparou uma emboscada. Sua presa escolhida estava usando a parede deste lado, como um local de descanso, e agora todas as bestas estavam descendo para beber um pouco de água todos os dias, uma criatura isolada com um caminho previsível. Ele estava confiante de que poderia derrotá-la. E finalmente o lagarto marrom saiu, e ele estava muito animado para executar seu plano maligno. Anthony começou a seguir o lagarto em modo furtivo, enquanto seu estômago continuava a pedir comida. Então ele assegurou ao estômago que o alimentaria assim que estivesse na posição certa para atacar, porque ele não queria ser espetado por aquelas coisas pontiagudas. Mas ele removeu todos os pensamentos negativos de sua mente, pois o estômago estava contando com ele, e ele já estava muito preparado para isso. O momento de seu ataque determinaria tudo. Então ele pulou. Em seguida disparou seu ácido e acertou uma das pernas do lagarto. O réptil caiu. Enquanto Anthony se movia para a segunda fase, o réptil olhou para Anthony com um olhar furioso. Mas Anthony estava muito confiante agora, pois já o havia incapacitado, e sua habilidade de agarrar estava no nível 3, então ele não era páreo para ele na parede. Ele continuava zombando o réptil, dizendo que ele era leve, enquanto o réptil era gordinho e lento, literalmente zombando de seu corpo. Mas para sua surpresa, o réptil usou sua cauda grossa e a esmagou contra a parede, fazendo com que as pedras da parede se estilhaçassem. Mas Anthony pulou a tempo, e
e no ar cuspiu o seu ácido novamente no réptil, e desta vez ele cuspiu em seu rosto. Isso fez o réptil rolar de dor. O réptil rolava e tentava atingir Anthony ao mesmo tempo, mas Anthony continuava desviando de seus ataques. O grito do réptil ecoava na caverna. Foi ouvido por outros monstros. Isso poderia criar problemas para Anthony, mas o lagarto já estava em seu último suspiro. E justo quando parecia que tudo estava acabado, o lagarto lançou seu ataque surpresa e quase esmagou a pequena cabeça de Anthony com sua cauda gigante. Mas o garoto vermelho desviou e afiou os dentes para sua primeira refeição, e abriu a boca de uma vez, colocando a coisa dentro. Quero dizer, ele mordeu o rosto do lagarto. De tanta dor, o lagarto ficou como um cavalo, e Anthony se tornou seu cavaleiro. O réptil começou a escalar a parede, mas logo ficou sem fôlego, pois o veneno de Anthony o paralisou. Então ele caiu, mas Anthony continuava agarrado a ele, pois o amava demais. Anthony pediu perdão a ele, mas não tinha outra escolha, pois sempre quis dar o seu primeiro beijo. Então, usando seu disparo ácido, ele o finalizou completamente. Subiu o nível de seu ataque para o nível 2. Anthony presumiu que ele ainda não estava morto, portanto não tinha outra escolha senão fazer aquilo de forma crua. Ele abriu a boca mais uma vez, e sangue começou a se espalhar. Sua habilidade de mordida subiu para o nível 3, mas ele ficou em grande choque, pois só conseguiu manter-se por 10 minutos, mas pelo menos conseguiu terminar seu trabalho. Agora Anthony se considerava um adulto, pois deu o primeiro passo para sua vida adulta. Essa é sua vitória completa. Ele ficou chateado por ter que fazer esse tipo de coisa em sua forma de formiga. Ele não teve chance de fazer essas coisas em sua vida humana anterior. A única coisa que ele fez foi aproveitar alguns livros adultos, sem ter outra experiência. Então o painel azul interveio e disse que, por ter acabado com uma Spinaciatia de nível 2, ele ganhou alguns pontos de habilidade e também atingiu o nível 2. Após ouvir o nome desse lagarto, Anthony pensou se esse lagarto era russo, já que o nome soava como um. Então de repente ele percebeu o nome de sua espécie de formiga, Formica. Ele já havia lido sobre essa espécie de formiga em um livro de sua vida anterior. Formica é o nome latino para formigas de madeira. Se cada criatura tem um nome em latim, então seu conhecimento anterior pode ser útil. De repente ele começou a se sentir como um sábio. Além disso, ele aprendeu 3 lições de vida. Primeiro, ele pode ganhar experiência ao atacar a traseira dos monstros. Segundo, ele pode ganhar um novo ponto de habilidade ao subir de nível. E terceiro, como esse lagarto era um monstro de nível 2, existem 2 possibilidades. Ou ele nasceu no nível 2, ou conseguiu subir de nível uma vez. Então ele se lembra de coisas mais importantes, como o motivo pelo qual ele veio aqui, que é comer. Então ele começa a devorar a criatura até que reste apenas um excremento. Embora ele seja grato pela comida, o gosto é como de um peixe sem banho, e ele mal consegue segurar esse gosto no estômago. Então, mais uma vez, o sistema diz que ele ganhou outra forma de biomassa. Anthony ficava tão cheio que ele poderia ficar sem comer por uma semana inteira. Ele se sentia feliz por ter recebido um ponto de habilidade e de biomassa. Depois de estar completamente satisfeito, ele começa a sair silenciosamente. Alguns momentos depois, as feras voltam a se reunir perto do lago. Eles nem sabem que um de seus rivais desapareceu. Vários minutos depois, Anthony sai da área do lago e está pronto para gastar sua recompensa em algumas habilidades. Ele então abre mais uma vez sua barra de status. Por causa dessa tarefa, ele teve um bom crescimento nessa vida de infortúnios. Ele conseguiu sobreviver contra todas as adversidades. Seu hábito introvertido começa a voltar. Então ele limpa sua mente, pois não pode passar todos seus dias assistindo hentai de novo. Ele pensa, será que este mundo tem alguma piada de tia? Além disso, ele pensa onde gastará seus pontos de biomassa dessa vez. Mas sem pensar muito, decide evoluir seus olhos, pois a única coisa que ele ama é ver aquelas coisas. Então o sistema pergunta se ele tem certeza de que quer gastar seus pontos nos olhos, só para ver aquelas coisas. Anthony rapidamente ordena que o faça. Após um momento de dor e sofrimento, mesmo que ele não gostasse dessa dor, faz isso apenas para ver aquelas coisas em qualidade HD. Ele passou por essa dor imensa, mas ainda é muito pior do que a visão de um humano médio. Mas ele terá que se contentar com isso por enquanto. Agora ele precisa gastar seu ponto de habilidade, e ele já tem uma habilidade em mente. E essa habilidade será capaz de localizar áreas onde ele poderá sobreviver no futuro. O sentimento de túnel essencialmente ampliará seu alcance, permitindo que ele explore mais longe e chegue ao seu destino com segurança. Mais uma vez, o sistema pergunta se ele realmente quer aprender essa habilidade. Com um sorriso travesso no rosto, ele responde que sim. A sensação de baixar uma habilidade é completamente diferente do processo de modificação corporal. Parece como água correndo pelos seus cabelos, que você não consegue ver com os seus olhos fracos. Comente quantos fios de cabelo ele tem na cabeça. O sistema avisa sobre a conclusão. Anthony assume que isso realmente o ajudará como ele planejou, mas antes de explorar, ele decide tirar uma boa soneca para restaurar sua resistência, já que teve um desempenho pobre de 10 minutos. Enquanto isso, do outro lado, alguém está saindo dos arbustos, um homem e uma mulher, apenas os
dois sozinhos e mais ninguém. Enquanto sente um sussurro em seus ouvidos, se ele vê algo, ele diz que é sua mente pregando truques sujos. De volta ao demônio vermelho, ele está dormindo profundamente. Ele se sente como se estivesse dormindo em uma nuvem macia e aconchegante. Justamente quando está aproveitando essa sensação, a nuvem vira e um trauma comum de sonho acontece com ele também. E ele cai da cama e bate a cabeça no chão de novo. Ele não viu isso chegando e levanta o rosto do chão. Mais uma vez, cheio de motivação. Está pronto para explorar essa caverna. Ele está pronto para encontrar sua próxima presa. Mas antes disso, ele sorri e quer tentar algo. Mais uma vez, ele usou todas as poses e tenta abrir sua barra de menu, mas falha. Então ele diz, abra-te sésamo, para abrir a barra de menu, mas ainda falha. Ele realmente esperava que isso funcionasse. Ele está tentando abrir a barra de informações daquele réptil, mas então para de pensar demais e se vira, dizendo avante. A barra de informações se abre. Ele fica empolgado, pois sabia que Gandalf é fã do Homem de Ferro. Esse lagarto significava lagarto espinhoso, e seus espinhos contêm veneno, mas essa pequena informação o decepciona. Porém, esse é o fato sobre um perfil básico. Ele achava que poderia obter informações sobre outros monstros também, mas ele não tem escolha a não ser caçá-los primeiro. Então ele se prepara para coletar mais informações. É mais um dia, e mais um monstro para se tornar uma próxima presa. Ele percebe as centopeias, e elas são feias, mas quando ele as observa com o seu olho Ultra Max Pro, elas ainda continuam feias. Mas a água da piscina está brilhando levemente mais do que antes, então um pensamento surge em sua mente. Ele está aqui há muitos dias, mas ainda não sentiu sede de água, mesmo depois de comer ou limpar o traseiro. Ele pensa se isso é por causa desses monstros, mas ele também é um monstro como eles. Então, por que eles sentem sede, enquanto ele não sente? Deve haver algum tipo de razão por trás disso. Então ele decide investigar essa água misteriosa. Dando pequenos passos, ele desce, lentamente e com cuidado, sem fazer barulho. Ele evita essas centopeias. Ele pensa que há mais monstros do que antes, e todos são do tipo lagarto. Então um dos lobos o nota, mas o lobo não deu nenhum passo adiante. Então Anthony ficou confuso e se virou para olhar para trás, e percebeu que as centopeias bloquearam seu caminho. Ele ficou extremamente assustado, embora elas estejam extremamente furiosas e pareçam que vão matá-lo a qualquer momento. Mas elas nem o tocaram. Anthony já esperava esse tipo de coisa. Segundo sua teoria, mesmo que essas bestas rivais se encontrem entre si, elas nunca atacam, nenhuma vez. Mesmo que muitos conflitos ocorram fora do território do lago, nada acontece perto do lago. Deve haver algo especial sobre essa fonte de água, e ele não acha que a razão para os comportamentos estranhos dos monstros seja por causa da hidratação. Mesmo depois de olhar para a água, ele não entende nada, e ele não pode testar essa água em nenhum laboratório. Mesmo que ele não queira beber isso, ele ainda coloca a boca na água à força, mas assim que sua língua toca a água, ela queima. Ele pensa se isso é ácido clorídrico, mas não entende porque essas criaturas vêm aqui para consumir essa água de morte dolorosa e ardente. Ele não entende o que há de errado com ele, mas então nota algo ainda mais estranho. Além dessa sensação de queimação, não houve nenhuma mudança em sua saúde. Ele esperava que algo acontecesse após consumir aquela água, já que todos os monstros eram tão obcecados com aquela piscina, mas nada aconteceu. Então ele começa a retornar silenciosamente, pois já havia feito o que veio fazer ali. Mas antes disso, ele não resiste. Vai tomar mais um gole, e dessa vez toma um gole grande. Isso o faz rolar no chão, sofrendo de dor, até que ele remove toda a água de seu corpo. Ele jura que nunca mais tentará aquilo novamente em sua vida. Agora que ele terminou a investigação sobre essa misteriosa piscina, decide explorar a caverna e começa a desenhar um mapa. Tudo o que ele precisa fazer é se dirigir para a região onde as veias de luz são mais densas. Então ele sente um cheiro, o odor de algum tipo diferente de criatura. Subitamente, ele se dá conta e pensa se aquilo é realmente o que está imaginando. Após encontrar algumas escadas, ele começa a se mover em direção a elas. Ele não acredita em seus olhos. Se aquilo realmente são escadas, então ele se aproxima para olhar melhor. As escadas estão esculpidas diretamente na rocha. Ele pensa, esse tipo de coisa só é possível feito por humanos. Esse é o primeiro indício, para ele, da existência de humanos. Ele fica animado com a possibilidade de ver humanos nesse mundo, imaginando se seria capaz de ver alguns anões ou elfos, mas ele não entende por que esculpiram uma escada dentro daquela caverna, e então dá a si mesmo uma explicação. De acordo com sua teoria, esse é um túnel frequentemente usado, portanto, eles fizeram a escada para tornar a viagem mais conveniente, o que significa que provavelmente havia mais escadas seguindo o mesmo caminho. Ele pensa que pode até alcançar a superfície. Ele continua se movendo e encontrando mais e mais escadas. Enquanto
Enquanto segue as escadas, ele começa a medir sua altura, já que as escadas normalmente são feitas para o tamanho de um pé humano. Depois de fazer muitos cálculos e usar muitas fórmulas matemáticas, ele chega à conclusão de que é muito menor comparado aos humanos. Talvez ele tenha o tamanho dos joelhos deles. Assim, todos os monstros que parecem tão grandes e aterrorizantes devem, na verdade, ser muito pequenos. Ele entende que todos esses monstros estão no nível do jogo fácil, então ele se assusta. Se aqueles monstros são considerados fracos, então ele não deve nem considerar sua existência ali. Quanto mais profundo o calabouço, mais perigosos os monstros. Portanto, ele decide não ir para a própria morte. Ele retorna da escadaria. Então, de repente, percebe as lâmpadas e fica ainda mais animado. Quanto mais ele avança, mais sinais de civilização ele encontra. Ele entende que está perto da superfície. Como ele está evitando entrar no calabouço, isso é bom para ele. De repente, seu coração começa a bater fortemente. Ele pode estar prestes a encontrar uma pessoa de outro mundo. Ele tem tantas perguntas em sua mente. Como os humanos se parecem? Que raça eles são? Eles sabem magia? Existe algum tipo de guilda de aventureiros como nos jogos? Qual a língua, a comida e a cultura deles? Ele se pergunta se poderá formar uma relação com os humanos desse mundo. Ele tem certeza de que eles nunca viram um humano em forma de monstro antes. Quanto mais ele avança, a caverna fica mais estreita. Então, um feixe de luz atinge seus olhos. É a primeira vez que ele vê luz solar de verdade. Ele fica super animado só por encontrar a luz do sol e começa a rezar para ela como se fosse uma luz sagrada. Com a descoberta da luz solar, ele conclui que a superfície está muito mais perto agora, já que ele localiza a área com mais luz e começa a se mover para encontrar mais construções humanas, imaginando se aquele é um posto de guarda. De repente, ele avista uma luz vermelha deslumbrante, mas ela está se movendo, e finalmente alguns humanos reais aparecem na frente dele. Ele finalmente vê o que tanto queria, e então nota o cristal vermelho que emite aquela luz. Ele entende que é assim que eles detectam monstros, então o homem começa a entoar algum tipo de feitiço. Então essa é a magia deste mundo, ele pensa. Anthony fica muito animado ao presenciar a magia real, o sonho de todo amante de Isekai. Ele se pergunta se essas pessoas poderiam ensiná-lo também. Enquanto está sonhando acordado, o homem aponta sua mão em direção a Anthony. Só então Anthony percebe que o cristal vermelho começa a brilhar mais forte, indicando que há um monstro por perto. Depois de pensar por um momento, ele finalmente entende e fica aterrorizado. Enquanto está paralisado, os aventureiros se preparam para matar Anthony. Então ele começa a correr para salvar sua pele. Ele continua correndo com todas as suas forças. Ele não entende por que esses humanos não mostram misericórdia para uma criatura tão fofa. Ele é apenas uma formiga. Muitas bolas de fogo são lançadas por eles, enquanto Anthony ansiosamente move seu corpo e consegue desviar de uma após a outra com a ajuda das rochas e pilares. Então, uma das flechas quase atingiu sua virilha, o que o faz estremecer de medo. Ele precisa de algum tipo de distração para sair vivo dali. De tanto medo, ele não conseguiu encontrar a rota de fuga com precisão. Ele continua procurando por um portão após o outro, mas finalmente conseguiu sentir o cheiro da sua rota, para distrair os humanos. Ele disparou seu veneno pela parte traseira, enquanto uma flecha afiada quase atingiu seu traseiro. Então ele se espremeu contra o chão. Ele ficou desapontado, pois queria formar um relacionamento melhor com os humanos. Enquanto Anthony continuava fugindo das bolas de fogo desses humanos, ele passou por uma parte estreita e se bateu em uma rocha. Mas, ao chegar a esse lugar mais estreito, os humanos não seriam capazes de alcançá-lo. Então ele começa a se amaldiçoar por sua estupidez. Como ele não era mais humano, ele era apenas uma formiga monstro de 1 metro de comprimento. Enquanto avançava, ouviu um som semelhante a um silvo. Ele ficou assustado, pois teria que enfrentar aquela besta parecida com um macarrão se continuasse em frente. Então ele começou a fazer sua escolha, ou os humanos ou a besta centopeia. Foi nesse momento que os humanos o localizaram com a ajuda de seu cristal monstro. Anthony ficou com medo e ansiosamente começou a se mover para a frente, pois o homem estava prestes a disparar outra bola de fogo em seu traseiro. Mas Anthony conseguiu sair da área de alcance dele, enquanto corria em direção ao lar da centopeia. Decidiu usá-las como bode expiatório, já que tinha a habilidade de furtividade, então elas não conseguiam detectar sua presença. Seu disparo ácido certamente as irritaria. Além disso, seria uma tarefa desafiadora para ele escapar dessa horda enfurecida, mas ele não tinha outra opção. Então seguiu com o plano e disparou seu ácido nas centopeias, embora isso não tenha conseguido penetrar suas carapaças, que eram muito grossas, mas foi o suficiente para deixá-las furiosas e começarem outra corrida. Mais uma vez, ele correu para salvar sua vida dessas centopeias de 3 polegadas. Já fazia vários minutos, mas ele ainda não havia chegado à entrada. Então ele começou a perder a esperança, pois sua resistência não duraria muito tempo, enquanto uma das centopeias atacava sua perna, mas ele pulou de susto e conseguiu proteger sua perna. Finalmente, ele conseguiu chegar à entrada, a única esperança para sua sobrevivência. Ele pulou para fora do buraco em seu último fôlego, enquanto o humano também tentava pegá-lo, mas foi bloqueado pelo corpo gigante da centopeia. Anthony voltou à terra e estava prestes a escapar, mas logo se viu
viu o cercado e entendeu que seu fim estava próximo. Justo quando ele começou a rezar pela segurança de sua pequena vida, algo aconteceu. Muitas explosões atingiram o corpo da centopeia. A batalha entre as centopeias e os humanos começou. Fogos de artifício e espadas colidiram com os monstros. Enquanto essa era uma oportunidade para essa pequena criatura, ele começou a se esgueirar, passando por entre as longas pernas, enquanto algumas das centopeias ainda estavam em seu alvo anterior e foram atacar Anthony. O distraíram e o fizeram bater no sapato de um dos humanos. Então o humano usou sua lança para atacar Anthony, mas sua sorte brilhou, e ao mesmo tempo a centopeia estava prestes a matá-lo, mas foi perfurada pela lança. Ele mais uma vez agradeceu aquele velho pela sorte, mas então uma bola de fogo pousou sob seus pés, e ainda tinha dois inimigos, o guarda humano e a besta centopeia em seu local. Momentos depois, vemos Anthony em seu modo furtivo. Ele estava procurando um lugar onde pudesse se esconder de seus inimigos, enquanto brincava de esconde-esconde nesse calabouço. Anthony espiou a condição de seus inimigos. Muitas das centopeias foram mortas pelos aventureiros humanos, enquanto os humanos também estavam sem energia. Mesmo assim, ele sentiu pena de seus companheiros monstros, mas ele não tinha outra escolha, pois ele ou eles seriam mortos por aqueles humanos. Enquanto as cenas mudam para um enredo principal mais sério, no escritório do comandante Titus, na cidade de Lora, Líria, ele está bastante deprimido e pensa que aqueles tolos deveriam ter deixado a masmorra para eles, a Legião. Se fosse ele, estaria na masmorra 24 horas por dia, 7 dias por semana, se divertindo com os monstros. Ele disse isso milhões de vezes para aqueles idiotas, mas eles não aceitaram sua palavra. Ele ficou extremamente furioso e bateu na mesa. Então ele sai para respirar um pouco de ar rico em mana. Vou avançar para o quartel, já que não temos diálogos aqui. Então ele perguntou à tribuna Aurélia sobre a situação. Ele disse que 15 minutos atrás, um monstro se aproximou deste posto de guarda. A equipe de guarda sinalizou para o guarda do plantão matar aqueles monstros. Um dos monstros chegou perto deles, mas surpreendentemente escapou. O comandante ficou surpreso, já que, em vez de atacar, o monstro fugiu. Então ele começou a se mover, e a mulher perguntou para onde ele estava indo. Ele disse que iria se juntar à expedição de supressão pessoalmente, pois estava um pouco empolgado com um monstro que tinha inteligência suficiente para fugir do perigo. Enquanto isso, de volta à masmorra, a batalha ainda continuava, e essas centopeias parecem muito agitadas, pois as chamas parecem ineficazes contra elas, enquanto nosso pequeno Anthony está com muito medo de dizer algo. Um movimento errado e ele estaria morto, pois isso não é uma luta, mas um massacre. Os humanos estão matando esse monstro sem piedade, e ele não tem chance contra esses humanos, já que não possui um ataque mandibular de longo alcance, e não tem o que fazer. Então ele começa a chorar de medo. Nesse momento, seu interior lhe dá um tapa. Graças a isso, ele conseguiu recuperar os sentidos. Então ele começou a pensar profundamente e tentou resolver esse problema universal. Se foi a galinha ou o ovo que surgiu primeiro no mundo. Para resolver esse problema, ele começou a analisar detalhadamente sua situação. Primeiro, existe a existência de magia e humanos, e a diferença entre ele e os humanos é muito grande. Além disso, ele aprendeu sobre como funcionam os atributos do seu hospedeiro, que é considerado o rei de todos os atributos. Ele percebeu que depois de ser atingido por sombras de pedra e bolas de fogo, seu HP caiu para 15, que é metade do seu HP total. Agora ele sabe que seu HP cai ao sofrer dano. Ele precisa encontrar uma maneira de regenerar seu HP. Ele pensa que seu HP pode se recuperar com o tempo, ou talvez curando suas feridas manualmente. Então ele percebeu as centopeias mortas, e encontrou a oportunidade de ouro para ele. Uma montanha de biomassa está esperando por ele. Então ele se move e começa a devorar a centopeia, lentamente e gradualmente, aproveitando todo o seu tempo. Ele terminou uma centopeia após a outra. Muitas horas se passaram e ele ainda está comendo. Dizem que, segundo a lenda, Anthony ainda está comendo aquela centopeia. Agora vamos nos afastar dessa originalidade. Ele está saboreando seu prato real, mas assim que deu a primeira mordida e engoliu, seu humor estragou, e ele imediatamente vomitou aquela coisa nojenta. Não tem gosto de macarrão, e o sabor dessa besta é horrível, como o rosto dela. Ele instantaneamente recebeu um ponto de biomassa. Deixando o gosto de lado, a biomassa é a coisa mais importante para ele agora. Além disso, o perfil básico da centopeia apareceu no seu sistema. Seu nome científico é Ungibus scolopendra, que significa centopeia de guerra. Como ele ganhou uma biomassa, mas antes de gastá-la, ele vai verificar seus atributos. Seu HP aumentou de 15 para 17, e ele também tem 2 pontos de biomassa. Anthony pensa que essa é a única maneira de recuperar seu HP. Então, onde Anthony vai gastar esses pontos de biomassa? E como ele vai sobreviver à invasão humana? Seu HP começou a se recuperar, e ele ainda tem 2 pontos de biomassa para gastar. O sistema recomendou que ele melhorasse sua glândula de ácido e antenas por 2 pontos de biomassa. Ele queria fazer isso, mas não queria suportar a dor que isso poderia gerar. Mas, quando o processo começou, ele se contorceu de dor. Enquanto isso, a cena muda e alguém bate com força na porta. Ele está gritando para abrirem a porta, e
e essa é sua última advertência. Se ele não abrir a porta, ele vai queimá-la. É o final de tarde de um dia similar, dentro de uma casa com estilo de fortaleza, mas o interior está bastante bagunçado. O capitão bate continuamente na porta, enquanto seus subordinados se entreolham, pois não sabem por que seu capitão está tão ansioso para encontrar ele. Finalmente alguém abre a porta. Ele o avisa para não ousar queimar este lugar, pois aqui há 1000 anos de história da Legião. Eles finalmente conseguem entrar. Ele é, na verdade, o guardião desse lugar. Ele diz que eles não podem simplesmente invadir e começar a exigir coisas. O velho apresenta o guardião como Alberton, o mestre da tradição da Legião de Líria. Alberton diz: isto não é uma creche, eles não podem trazer seus trainers aqui. Eles estão aqui para sua consulta. Os trainers viram uma criatura estranha na masmorra, então ele veio verificar os registros. De acordo com suas informações, a expedição está suspensa por alguns dias. Então, o que eles poderiam ter visto durante sua vigília? Na verdade, eles estão aqui para identificar uma formiga. O nome científico é Formosidae. Este lugar me parece uma biblioteca. O velho se dirige a uma seção específica e pega um livro. Há vários livros sobre espécies de formigas. A mulher pergunta, embora seja raro ver monstros-formigas em Líria, mas ainda assim, não é algo tão sério. Uma única formiga é fraca, pateticamente fraca, mas eles nunca enfrentaram uma formiga sozinha. Elas aparecem aos montes, em centenas, milhares, até centenas de milhares. Se surgirem no segundo extrato ou acima, podem subir até a superfície em busca de mais comida, mas enfrentar uma formiga sozinha, com inteligência, é realmente muito raro. É isso, pessoal, esse mangá fica por aqui. Deixem seu like, hypem o vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam de entrar no nosso servidor no Discord que nós acabamos de criar. O link vai estar no comentário fixado. É isso, até mais.